Alguns já me conhecem, sou Luca Bastos, desenvolvedor antigo, trabalho desde o tempo do cartão perfurado. Estou tentando aprender sempre coisa nova, porque o que eu sabia antigamente hoje não vale mais nada. Trabalho na Concrete, por enquanto. Alguns sabem que eu estou saindo no final de dezembro. E sou entusiasta de uma série de coisas, sempre coisas novas. Me considero, de certa forma, poliglota em linguagens, porque desde que eu comecei, as coisas mudaram muito. E eu havia que falar justamente de coisas que têm muito a ver com o programador poliglota, porque eu vi falar de tratar com um grande volume de dados, saber o que fazer com esse grande volume de dados, saber aonde colocar esse grande volume de dados. Na verdade, a minha história tem muito a ver com o volume de dados, porque eu comecei a programar resolvendo grandes sistemas de equações. Eu vim para São Paulo justamente porque eu era um cara especialista em colocar grandes volumes de dados num computador pequeno, bem limitado. Quando eu comecei a programar, um pouco depois, aliás, um pouco antes de eu começar a programar, você, para guardar 5 megabytes de dados, o disco da IBM era do tamanho de uma geladeira. Em 1980, quando começaram a computar a lei de Moore, de lá para cá, os processadores aumentaram a velocidade em cerca de 400 vezes. Não é agora, talvez agora seja até mais um pouco, estou dando um dado um pouquinho mais antigo. Porém, as memórias baratearam 40 mil vezes. Hoje é 40 mil vezes mais barato para você armazenar dados que era antigamente. Então, hoje, você ter um grande volume de dados é bem fácil. E esse grande volume de dados, o que é um grande volume de dados? O que é Big Data? O que era grande volume de dados quando eu trabalhava inicialmente, quando eu resolvia grandes sistemas de equações, hoje não é nada. Então, para a gente começar a falar, eu vou definir o Big Data como um volume de dados que represente um problema. Com certeza, daqui a 3 anos, o que hoje é Big Data, amanhã não vai ser mais, porque não vai ser problema. Então, o que for problema para nós é Big Data. O que é problema para nós não é, hoje em dia, armazenar os dados. A gente consegue armazenar. O problema é o que fazer com eles, porque só armazenar dados não vale nada. Então, esse o que fazer tem muito a ver com que o pessoal, alguns, aprenderam de estatística. Sabe aquele programador poliglota? Se ele, além de saber Java, além de saber configurar um Jenkins, saber carregar lá na nuvem, ele tem que saber matemática. E estatística é considerado por alguns como, vamos dizer, como a coisa mais sexy que tem hoje em dia para o cara saber. Porque sabendo estatística, ele vai poder manipular grandes volumes de dados e fazer alguma coisa útil. Na verdade, a gente fala em aplicação que usa grande volume de dados, mas qualquer e-commerce hoje usa grande volume de dados, mas não é uma aplicação cujo produto seja dados. Quem começou a fazer produtos em cima de dados foi o Google. O Google, com PageRank, ele trabalhou em cima de dados. O Google, quando ele faz, você vai fazer uma busca, que ele faz reconhecimento da gramática, online ele te corrige, aquilo tem um monte de trabalho de dados em cima. Até mesmo, se você quiser fazer a busca falada, o Google tem isso, reconhecimento de voz. Mas não é só o Google que usa isso aí, tem um monte de aplicações grandes, a Amazon, Netflix, que fazem um trabalho em cima dos dados. E usando técnicas de reconhecimento de palavra, reconhecimento de figuras, técnicas de machine learning. Não sei se o pessoal já ouviu falar em machine learning aqui, mas é isso que está por trás das recomendações da Amazon, por trás do que o Google faz muito, que as grandes empresas estão fazendo, que aqui no Brasil grandes e-commerce já estão fazendo e até pequenos, tem empresas pequenas que estão fazendo também. Isso representa uma oportunidade de trabalho muito grande para as pessoas, para os caras que trabalham com Java, para os caras que trabalham com PHP também. Só que a gente fala de Java, por quê? Porque Java é uma linguagem que é bem fácil da gente usar um monte de recursos assim. Não é tão fácil você fazer estatística com PHP. Talvez nem tenha tantas bibliotecas disponíveis. Então, nesse ponto, Java brilha nesse aspecto. Não é a única linguagem que brilha, mas Java também tem
uma outra coisa que você pode usar, que seria como você armazenar os dados. A gente ouve falar do Google, eu falei do Google aqui, e tem o que o Google começou, tornou popular, que foi o processamento tipo MapReduce. O modelo de processamento, que, na verdade, foi baseado em linguagem funcional, que vem daquele map-fold das linguagens funcionais, mas só que antes do Google ninguém falava nisso. O Google, em 2004, publicou um artigo que popularizou esse negócio. Aí hoje a gente discute, não, o Google não inventou. Tá, o Google não inventou. Até quando o Google patenteou o processamento MapReduce, ele patenteou a implementação. Ele não patenteou o algoritmo, porque o algoritmo já existia antes. Essa implementação que ele patenteou pode dar problema numa coisa que a gente pode usar, e que é o que eu vou falar agora, que tem muito a ver com Java. Quando o cara é bom, ele senta na casa dele sozinho e começa a fazer, ter ideias, né? Bom, vocês devem ter ouvido falar do Doug Cutting. Esse cara, ele fez o Lucene. Por que não usa o Lucene aqui? Pô? Às vezes vocês usam, não sabem. Às vezes usa o Solar e não estou sabendo, estou usando o Lucene. Às vezes usa o, como é que é, aquele Sunspot, né? E está usando também por trás. Então, o cara fez o Lucene. Aí ele resolveu fazer um crawler chamado Nut. Esse crawler era não só um crawler, como fazer outras coisas mais. E aí ele começou a fazer quase que um Google para fazer esse crawler. E para fazer esse Google, ele disse assim, bom, vou fazer um sistema de arquivos, um algoritmo de MapReduce, e fez o Hadoop. Se vocês não sabem, esses nomes todos têm a ver com Doug, porque ele fez Lucene, o nome do meio da avó dele, o nome da mulher dele. Nut é como o filho dele chamava a comida, quando ele pedia comida, ele chamava de Nut. E Hadoop era o elefantinho amarelo do filho dele. Então, o Hadoop foi feito em Java, é uma implementação de MapReduce, disponível para qualquer um usar. O Doug foi contratado pelo Yahoo, acho que em 2007, não sei, ele foi contratado pelo Yahoo. O Yahoo, em 2008, já montou um cluster gigantesco com 10 mil máquinas, tudo máquina commodity. Então, você pode fazer o Google no quintal da sua casa, uma coisa semelhante, usando máquinas, lá os 386 que sobrou lá, jogado fora na Santa Efigênia, teoricamente você poderia fazer. Na prática não é assim, porque as máquinas commodities que o pessoal do Hadoop chama, já são máquinas com no mínimo 8 GB, com um processadorzinho já meio poderoso. Tá? Mas a tecnologia está ali, você pode brincar. O Hadoop, ele permite que você pegue um grande volume de dados, armazene, trate, use MapReduce em cima dele. MapReduce não é um bicho de 7 cabeças. Quem acompanha o blog da Concrete deve ter visto que hoje saiu um artigo sobre MapReduce, vai sair uma série. Eu estou tentando explicar que diabo é isso. É uma alternativa de processamento. Então, usar o Hadoop, você pode fazer muitas coisas com MapReduce e usar Machine Learning isso aí. Eu só queria chamar a atenção no final aqui. Seguinte, você tem, com outras linguagens, um monte de coisas para fazer Machine Learning. No final, você vai acabar usando o Hadoop também. Você pode usar o Hadoop com Python, pode usar Hadoop com Ruby e tudo mais. Algoritmo de Machine Learning, você tem, com Java, você tem o ECA. Quem assistiu a apresentação no Java CE viu que eu falei do ECA lá. Tem também texto publicado. Pode usar o Mahout. Mahout é um framework de Machine Learning que já está acoplado com Hadoop. E, lógico, você pode usar também o Google Prediction API, que vai acessar via REST e pode fazer Machine Learning. Então, eu queria dizer que abre um novo espaço para o programador, que quer ganhar dinheiro, que não quer fazer aplicação web, viver de HTML. Tem todo mundo pela frente usando aqueles conhecimentos que o cara comeu merenda na hora da aula de estatística. Então é isso, pessoal, que eu queria falar.